A paz do Senhor a todos. Hoje nós falamos sobre os 3 primeiros capítulos do livro de Mateus. Falamos que Mateus, o nome dele era Levi, filho de Alfeu. Ele era cobrador de impostos, ficava na alfândega, onde passavam as pessoas para pagar imposto sobre as mercadorias. E quando Jesus chamou ele, aí que ele passou a ser chamado de Mateus, que quer dizer dádiva de Deus. Mateus escreveu esse livro nele, o Evangelho, aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. No primeiro capítulo de Mateus, ele vai falar sobre genealogia bíblica, porque ele quer provar, como nós dissemos, Mateus foi escrito voltado para os judeus. Ele quer provar que Jesus, ele é o Messias que haveria de vir. Então ele fala de Jesus como descendente de Abraão e como descendente de Davi. Então ele fala que de Abraão gerou Isaac, de Isaac Jacó, e vem falando sobre a genealogia. Depois nós falamos sobre o nascimento de Jesus, a partir do versículo 18, né, que fala que Jesus nasceu e o anjo do Senhor, que são coisas que não são de difícil entendimento, que José estava prometido tipo noivo da Maria, né, como seria hoje. Ela engravidou, ele tentou deixá-la, mas como ele era bom e justo, ele ia fazer isso secretamente. O anjo do Senhor avisou que Maria, o que estava nela gerado era do Espírito Santo. E mais adiante nós comentamos sobre a virgindade de Maria, que a Igreja Católica acredita que Maria ela permaneceu virgem até a sua assunção, né? Porque em meados de 1950, um Papa criou um dogma de que Maria, ela nem não morreu, ela subiu aos céus. É por isso que tem um feriado de Assunção de Maria. Então eles creem que Maria, ela sempre permaneceu virgem. Então no versículo 25, está escrito assim, 24 e 25, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Quando fala assim que não a conheceu, quer dizer que não teve relações sexuais com ela até que Jesus nascesse, até que deu à luz ao seu filho. Então o que nós vemos aqui? Se você for conversar com um católico sobre a virgindade de Maria, tem um padre que escreveu um livro, Resposta aos Crentes, e ele cita nesse livro, para responder essa passagem, uma passagem da esposa de Davi, que Davi, quando entrou com a Arca da Aliança em Jerusalém, ele dançava muito. Aí a esposa dele, quando viu, chamou a atenção dele, falou que era feio um rei ficar dançando daquele jeito, e o Senhor não gostou. Aí a Bíblia fala que ela não teve filhos até a sua morte. Aí o padre tenta comparar esse até com o até nessa passagem bíblica aqui de José não ter conhecido Maria até o nascimento de Jesus. Então ele quer provar que o até não significa que é até um determinado momento, que continua. Só que não serve de comparação, porque quando fala da esposa de Davi, está falando que ela não teve filhos até a sua morte. Então o até vai até que período? Até a sua morte. E como ela morreu, ela não poderia ter tido filhos depois. Então esse até é diferente do até de José. Que a Bíblia fala que José não teve relações com a Maria até, não é a sua morte, até o nascimento de Jesus. Então depois que Jesus nasce, Maria ela tem uma vida conjugal com seu marido, como deveria ser. Uma outra prova também que mostra que Jesus não permaneceu, aliás, que Maria não permaneceu virgem até a sua morte, é que aqui nesse capítulo Jesus é chamado de primogênito. Então, primogênito quer dizer primeiro. Para existir um primeiro, quer dizer que tem que haver outros depois dele. Se Jesus tivesse sido o único filho, então ele seria chamado de unigênito, assim como nós nos referimos a Jesus como filho de Deus, que ele é o unigênito de Deus. Mas de José e de Maria ele é o primogênito, então quer dizer que ele foi o primeiro de outros que iriam vir depois. Então, a gente vê que essa teologia católica de que Maria permaneceu virgem, ela é bem clara que não é verdadeira nesse versículo 25 aqui. Depois nós lemos o capítulo 2, falamos sobre os magos que vieram visitar Jesus, e a gente vê aqui
que o senso comum diz que 3 magos foram visitar Jesus e levaram para ele os presentes. E a maioria das pessoas chamam eles de reis magos. Na verdade, a Bíblia, em momento nenhum, ela está escrita que os magos eram reis. A Bíblia fala assim: uns magos vieram do Oriente para encontrar Jesus. E também a Bíblia não fala que os magos eram 3. Está escrito, vou repetir novamente. E eis que uns magos vieram do Oriente para encontrar Jesus. Então, esses magos, eles podem ser 2, pode ser 3, 4, 5, 12, 20 magos. A Bíblia não fala no número de magos. Mas como são 3 presentes, as pessoas supõem que são 3 magos. Mas poderiam 2 magos vir trazer os 3 presentes, ou até mais magos vir e trazer os 3 presentes. Tá, ok? Então eles não eram reis. Pode ser que eles não sejam 3. E quando a gente chama eles de magos, os magos, na nossa concepção hoje, fala de pessoas voltadas à feitiçaria, à magia, ao ocultismo, ao satanismo. Só que o mago, nesse contexto bíblico, que não é como os magos que nós imaginamos hoje. Os magos aqui estão se referindo a pessoas que eram estudiosos de astrologia, astronomia. Eles estudavam os corpos celestes. E aí, através de uma estrela, o Senhor mostrou aonde Jesus iria nascer. Tá ok? Depois nós falamos sobre a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, a volta de Jesus do Egito. Ele ficou lá grande parte da sua infância, depois ele volta do Egito e vem morar na cidade de Nazaré. Então, quando você ouve falar assim, Jesus, o Nazareno, não é um sobrenome, está se referindo à cidade que ele morou, a cidade de Nazaré. Por isso ele é chamado de Jesus de Nazaré, está se referindo à região que ele morou. E depois nós falamos sobre João Batista, e falamos sobre as falas fortes de João Batista aqui. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, e ele veio aqui para anunciar, a função dele era anunciar a vinda de Cristo. Então ele diz palavras muito fortes para as pessoas que estavam ali vendo ele batizar nas águas, e ele dizia que ele veio para batizar com arrependimento. E ele vendo as pessoas, os fariseus, que vinham para ser batizados também, ele é muito duro com eles, né? Fala com eles assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento? Aí ele fala de Jesus que vem para juntar palha e queimar no fogo e tal. Aí o João Batista finalmente fala sobre o batismo, né? Ele vem falar aqui que dá a gente entender que são 3 batismos. Ele fala assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim, que eu não sou digno nem de carregar as sandálias, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo, nós sabemos que é o batismo de arrependimento, né? Que ele fala assim: eu batizo para o arrependimento. Então, na Igreja Católica, ela entende que o batismo ele é de iniciação a uma religião. Você pega uma criança e batiza ela, inicia ela naquela religião, mas na verdade o batismo ele simboliza a pessoa se arrependendo, né? Ela sendo sepultada ao imergir nas águas e nascendo uma nova criatura. Não tem a ver com iniciação de religião. E ele fala que quem vai batizar com o Espírito Santo é Jesus, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo nós conhecemos muito bem. Ele começa a acontecer em Atos dos Apóstolos, quando as pessoas estavam reunidas e todos foram cheios do Espírito Santo. E ele fala sobre o batismo com fogo, que aqui a gente entra num termo bastante complexo, que muitas pessoas divergem sobre o que é o batismo com fogo, porque a maioria das pessoas entende que, na verdade, não é um batismo, ele está falando sobre uma condenação. Porque logo antes e durante esse texto, João Batista está falando sobre fogo, de juntar, separar o trigo, juntar a palha e lançar no fogo. Então ele está falando sobre condenação com os fariseus. E logo que ele está falando sobre condenação, ele fala sobre o batismo. Eu batizo com água, mas vem um após mim que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a maioria das pessoas entende que esse fogo não é um batismo, um revestimento de poder, mas seria um fogo de condenação. E outros acreditam que esse batismo seria um revestimento de poder. Mais uma referência muito boa para a gente meditar a respeito do batismo com fogo é que nós não vemos em momento nenhum
em Atos dos Apóstolos ou nas cartas que vêm a seguir, nenhuma menção do batismo com fogo. Você vê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Jesus, ele antes de ser assunto ao céu, ele havia conversado com os discípulos assim, mas vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Aí Jesus fala com eles que eles serão batizados com o Espírito Santo, mas ele não menciona o batismo com fogo. E em Atos dos Apóstolos a gente vê também os apóstolos fundando igrejas, e a gente vê o batismo com o Espírito Santo acontecendo constantemente, mas em momento nenhum se fala em batismo com fogo. O que dá a entender que existe essa possibilidade desse batismo com fogo, e João está falando assim, olha, as pessoas que servirem ao Senhor, elas serão batizadas com o Espírito Santo, e as que não servirem serão condenadas, serão batizadas no fogo. Então a gente está falando só uma possibilidade, porque não existe uma questão fechada sobre o que seria esse batismo com fogo, tá bom? Então nós vemos aí os 3 batismos sendo citados. E mais adiante também, nós falamos sobre a Trindade, porque logo Jesus vem para ser batizado por João Batista, e no momento que Jesus entra na água para ser batizado, os céus se abrem, e a Bíblia diz que ouve-se uma voz no céu, de Deus falando assim, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Então, nós falamos aqui sobre a doutrina da Trindade. Tem uma corrente, que são os unicistas, eles não acreditam em Trindade, nas 3 pessoas da Trindade, como sendo pessoas distintas. Eles acreditam que por existir um só Deus, todas as pessoas são Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus. Eles não acreditam que essas 3 pessoas sejam distintas. Então, nessa passagem no versículo 17 do capítulo 3 de Mateus, a gente vê claramente que são 3 pessoas distintas, porque neste cenário a gente está vendo Jesus dentro da água sendo batizado por João, a gente está vendo Deus falando lá do céu, este é meu Filho amado em quem me comprazo, e nós estamos vendo o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Então a gente vê as 3 pessoas aí separadas nesse cenário, o que prova que eles são 3 pessoas distintas e não uma pessoa só. Então, basicamente, esse foi o nosso estudo de hoje. Tenham todos uma boa noite e a paz do Senhor.